Seja muito bem-vindo a mais um IDcast. Eu me chamo Pedro Vinícius, faço parte do marketing visual da ID Imóveis e estou aqui juntamente com o nosso diretor comercial, Jackson Ignácio. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais um IDcast, né? Ativo e forte. Estamos também aqui com a ilustre presença, né, do Cassiano, né, gestor aí da incorporadora PRM, né, que vai estar conversando com a gente a respeito do que vem por aí. Se apresente, Cassiano. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, me encheu minha bola, hein, Jackson? Que bom. Pessoal, boa tarde, manhã, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende do horário que o pessoal vai estar. A gente que não para para nós é 24 horas, né? Só... Mas estamos aí para tirar a dúvida do pessoal, apresentar uns produtos, falar um pouquinho mais dos nossos produtos da PRM. Vamos em frente. Esse é o objetivo. Vamos apresentar para você hoje, cliente que está com interesse de comprar um imóvel. Hoje nós trouxemos a construtora PRM, que está em parceria com a ID Imóveis. Com certeza. Com novidades que vão vir por aí, né? Que é o nosso tema hoje. E também falar um pouco de produtos que nós já temos com a PRM, porque a PRM já está há um tempo aqui em Ponta Grossa, né, Cassiano? Quanto tempo mais ou menos em mercado aqui em Ponta Grossa? Bom, assim, rapidamente falando um pouquinho da construtora, né? Às vezes o pessoal não tem essa ideia de quanto tempo a PRM está em mercado. A gente já está com 15 anos de mercado. A gente hoje tem entregue em torno de 5 mil produtos, a gente já entregou, 5 mil unidades já foi entregue nesse período. Tá? Paraná tudo. Isso, nível Paraná. Né? A gente já começou agora que a gente saiu do Paraná, que a gente está no interior de São Paulo, tá? Que a gente lançou um produto lá de casas. Estamos lançando esse produto lá agora. Então a gente está indo além. Crescendo muito aí. Mas é uma longa história aí de 15 anos. A consultora realmente abraçou o Minha Casa Minha Vida desde o início, né? E a gente sempre focou muito em fazer um produto diferenciado e, como vocês todos sabem, custo-benefício, né? Que é o principal. Não, entrega de qualidade também, né? Porque com toda certeza. Não basta só ser um produto em conta, né? Ou com uma boa condição. Tem que ter uma qualidade ali, né? Sendo Minha Casa Minha Vida, médio padrão, alto padrão, melhor dizendo. Sim, o padrão hoje que a gente trabalha, né? Até por ser um produto formato associativo via Caixa Econômica, né? A gente sabe hoje a qualidade que a Caixa exige para essa entrega de produto, mas a PRM também sempre foi além, né, disso, não só pela pedida do própria Caixa, né, de manter essas qualidades, mas a gente sempre prezou muito isso, e manter qualidade e trabalhar com preço também, para ter realmente o custo-benefício, né. Eu sou suspeito em falar porque eu moro num produto PRM, né, eu me mudei, o nosso produto, que é o Tulipa, foi entregue em outubro, né, do ano passado, 2024, eu me mudei no dia 15 de dezembro, que eu moro atualmente lá no Residencial Tulipa. O pessoal pode pensar, comprou lá porque quer puxar o saco do patrão, que é algo do tipo. Falei, não, gente, eu realmente comprei o produto porque ele é diferenciado. A gente sabe, a gente trabalha com produto há bastante tempo no mercado, né, todos aqui, e a gente tem um olhar técnico diferenciado. E eu, nesse olhar técnico diferenciado, quando eu fui buscar novamente a minha casa, eu tinha a casa, né, precisei me desfazer dela em 2022, ali o pós-pandemia, mas a gente se recupera, como diz, né, esse mercado nosso é maravilhoso. E quando eu fui buscar novamente o imóvel, eu até fui olhar fora do mercado, né? Fora do que eu tenho para vender. Fazer um comparativo. Porque, na verdade, nem passou pela minha mente em comprar o meu produto. É mesmo? O senhor deixou por último, digamos assim. Não, deixei por último, porque todo mundo faz isso, né? Faz sentido. Não pensa que tem dentro de casa. E quando eu dei essa grande volta, eu falei, caramba, tudo que eu estou buscando no imóvel, que eu ia lá e olhava com aquele olhar clínico, é o produto que eu vendo hoje, já tem isso que me atende. Aí eu falei, caramba, né? A gente com o produto dentro de casa e não olha com aqueles olhos que precisa. E foi quando eu virei os olhos pro Tulipa e aí deu tudo certo e moro hoje, né? Até minha filha tá aqui comigo também. A gente mora na casa e estamos felizes da vida, tá? Realmente muito, muito bem. Esse é o objetivo, é trazer expectativa para quem está assistindo aí de como é o produto, de como é a PRM e estimular a quem está assistindo, seja investidor, seja o cliente que está procurando o primeiro imóvel, sim, a conhecer mais sobre a PRM e ver como vale a pena mesmo, né? Então o senhor estava falando de alguns produtos que já foram entregues, um deles que o senhor está morando hoje, sim, que é o Tulipa. Exato. Então vamos falar um pouquinho mais sobre ele aqui. Então, esse aí é coisa linda, hein? Coisa linda. Foi entregue aí já em outubro, como o senhor comentou, né? Até inclusive aqui, né? O cliente hoje quiser visitar, a gente tem a casa modelo dentro desse empreendimento, onde a gente faz a visita tanto para a compra do Tulipa,
do violeta, né? Então essa aí é um pouco das imagens, nós estamos vendo a parte da frente ali da casa e temos o fundo. O diferencial dessa casa hoje realmente é terreno, né? O primeiro diferencial é um terreno hoje com 150 metros. Temos passagem lateral em todas as casas, né? O legal é o seguinte, parede entre as casas é parede dupla, não é uma parede simples, né? Eu encontrei muito na minha busca a tal da parede fake, né? Que é só a frente e o fundo da casa com a parede dupla, e a parede de fato que faz a divisa da casa é parede simples. Parede única, geminado que fala, né? Exatamente. Aí chega o cliente traumatizado lá na imobiliária, na consultora, eu não quero casa conjugada porque eu escuto o que o vizinho está fazendo. É porque ele realmente não morou numa casa de qualidade. Eu hoje moro aqui olhando nessa imagem, eu moro onde tá, digamos, seria a casa onde está o carro aí. O meu vizinho aqui da direita tem cachorro, o meu vizinho de cima também tem cachorro, ambos têm crianças pequenas em casa, e de fato, eu chego em casa, tranco minhas portas e janelas, eu não escuto nada. Então o cliente tem aquela dúvida, vou ficar escutando o vizinho? Você vai escutar se você quiser. Trancou sua isso casa, aí, Cassiano, nada. Tirar essa dúvida, isso aí foi intencional, foi uma análise de mercado para a construção desse produto? Na entrega dele? Fazer com parede dupla, fazer com isolamento acústico, é que os clientes estavam buscando? Sim, porque a gente veio de uma leva de mercado Minha Casa Minha Vida, que o produto ele foi diminuindo, como as pessoas falam, né? Não existe mais imóvel grande como antigamente. E a PRM viu essa necessidade que as pessoas pediram, poxa, mas eu não quero casa coladinha dos dois lados, que é o que a gente mais ouve, né, dos nossos clientes. E aí a PRM saiu na frente e falou, não, vamos fazer algo diferencial. Porque a gente também tinha uma outra planta que era o Jardim das Flores, que eram casas conjugadas, mais indiferente do que o mercado oferece, também eram casas com parede duplas, né? É uma casa do lado da outra, mas elas eram conjugadas. Todas com laje, estrutura metálica no telhado, então uma casa bem estruturada. Só que quando a gente veio com o projeto, que é o primeiro, que é o Tulipa, essa planta hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está replicando em todas as praças que a gente atende, tá? Nossa. Então bem foi... Tá uma planta de sucesso. Foi a planta que pegou em todo lugar. Campo Mourão mesmo, que é a última que eu lancei agora semana passada, mais 130 casas aí para venda, é a mesma planta, né? Canitar, São Paulo, que é a cidade que a gente está atendendo agora no interior de São Paulo, também é essa planta. Olha só. E assim, quando as pessoas olham é porque tem cara de casa, né? Sim, e essa jogada da estrutura metálica, todos os imóveis da PRM são entregues em estrutura metálica. Sim, a parte de telhado, 100% é telhado ferro galvanizado, né? Nossa. Então é eterno. Inclusive tem a estrutura que segura a caixa d'água também é de ferro. A laje, ela vem de ponta a ponta, né? Toda ela, não... As primeiras plantas que nós fizemos, a parte da casa era com laje e o beiral era em PVC. Tá? Por questão de custo. Mas a gente viu que o custo não era um valor muito alto, aí a gente, para melhorar o produto, a gente fez laje de ponta a ponta. Hoje a gente preenche as passarinheiras, que a gente chama, que é as voltinhas da telha, a gente fecha também para evitar a entrada de inseto, passarinho para fazer ninho. Isso é um corrente de vento, né? Isso é um diferencial, né? Você entra no forro das casas que não tem isso, né? Que o fato seja muito, né, também. E o fato não é só para trancar para não entrar os bichos. Entrar lá um morcego, fazer esse tipo de coisa que pode, né, leva saco, essas coisas. Com certeza. Mas o fato também que ajuda na acústica da casa, porque a casa ela permanece com mais agradável. Porque vocês sabem, quando vocês vão visitar cliente, né? Você chega 2 horas da tarde lá, solzão a pico a 35, 36 graus que faz aqui na nossa região, né? Quando tá bem quente. O cliente chega lá, casa fechada, ele abre, nossa, que casa fresca. Nossa. E a casa tá fechada? Uma casa fechada normalmente tá o quê? Quente, né? Super quente. E o nosso produto, o cliente chega lá e encontra uma casa fresquinha. No inverno é o contrário. É uma casa agradável. Você chega da temperatura já fria, você anda para dentro de casa, a casinha quente. Nossa. Eu digo pela minha que eu moro, a casa é extremamente agradável. Agora, esses dias que fez frio, né? Eu até fui dormir com mais coberta, tive que tirar umas, porque eu me enganei, porque a temperatura estava uma, mas eu esqueci que quando eu fecho o quarto aquece. Entendi. Entende? Então é uma casa agradável, mesmo com frio. Essa é a importância do imóvel, ele tem a estrutura de laje, né? Isso. Trazer esse conforto. A diferença também, a parte aqui, parte de portas, janelas, todas em alumínio. Isso é importante falar, não tem nada em ferro. Isso aí é eterno, né? Parte de pintura pintura projetada, que ela dura um pouco mais aí do que o grafiato, ou própria aquela rolada que a gente fala, né? A textura rolada que fala. Então ela tem uma durabilidade maior. A gente usa o sistema de radier nas casas também, isso é muito interessante, a gente sempre reforça para o cliente. O radier o que é? É uma laje, né, injetada no solo, a gente põe uma lona debaixo dela, estrutura de ferro, e injeta o concreto usinado, né?
Não vou falar em formas técnicas, porque quem está nos ouvindo quer ouvir da forma que ele vai entender. Exatamente. Com isso, a umidade do solo ela não sobe para casa. Isso é um problema. Sim, aquela casa que você está acostumado a fazer bolha nos cantos das paredes, a casa que chove começa a ficar tudo mofar, né? Embaixo do tapete, aquela casa fica o cheiro desagradável. Fica. No nosso imóvel você não vai encontrar isso. Realmente uma casa sempre sequinha. Legal. Até outro dia uma cliente foi fazer o teste porque ela achou que a gente tava de mentira. Ah. Ela foi erguer o tapete lá da casa. Eu tava junto. Ah, não. Se isso é verdade, se for mentira, tem umidade embaixo do tapete, que tava bem úmido, né, o dia. Aí ela olhou, ergueu assim, nossa, tá bem seco mesmo, é verdade. Eu falei pra ti, o troço aqui é bom mesmo. Show de bola. Você ia falar ali, né, Jackson, do terreno, como eu falei, um terreno de 150 metros. Né? É um terreno bom, né? Isso, então você vê essa parte do fundo, a maioria média ali dá em torno aí de 7,15, né? Aí a parte de ponta a ponta aqui, e de fundo dá em torno de 6 o meu lá, por exemplo, é 6,80 de fundo, então é 7,15 por 6,80. E é um terreno bem maior do que os terrenos praticados em Ponta Grossa, né? Nossos terrenos padrões aí, o pessoal tem feito uma margem de 6 metros, né? Com bem menos de fundo. Sim, é só um aí pouquinho. Tá uma média de 3, 4 só metros. para dizer que tem só para dizer que tem o fundo, né? Exatamente. Então é um terreno bem distribuído, né? E a passagem lateral, né? Você quer entrar com uma moto lá para fora, você vai fazer uma edícula, vai receber visita, não precisa recolher por dentro da casa, passa pela lateral. O entregador do gás não precisa passar por dentro de casa, vai dar a volta e vai lá no fundo para colocar o gás. Até para obra, né? Fica legal. Para obra, não precisa ficar cruzando por dentro da casa, porque fazer uma obra atravessar carrinho de mão por dentro de casa, pelo amor de Deus. Com certeza. Isso é né? Sucesso. As mulheres ficam loucas com a sujeira, né? Derrubando areia em cima do tapete, terra, meu Deus. Exatamente. Então vamos para a área interna agora, para o pessoal ter uma ideia. Essa parte é de encher os olhos, hein? Isso aqui é cozinha. É a parte de cozinha. É uma cozinha, como eu falo, tem que ser uma cozinha pensada, né? Porque é um espaço... Hoje a cozinha ela deixou de ser aquela coisa gigante da casa. Não tem necessidade. O foco hoje é ter um quarto maior, ter uma sala bacana. A cozinha ela tem que ser funcional. Sim, e realmente essa cozinha é extremamente funcional. Eu vejo pela minha. Ela atende tudo que eu preciso, ela atende muito bem. Tá? E o espaço da sala. A sala, o legal aqui, esse sofá não representa tanto, mas eu vou dizer pela minha casa, eu tenho um sofá que é retrátil. E é grande, viu? Eu mandei até fazer sob medida. Eu estico ele até o final. Olha que eu tenho 1,84. Então eu fico com os pezinhos dentro do sofá ainda. E dá para passar pela frente do sofá sem atrapalhar. Nossa. Claro, desde que na minha casa eu pus um painel na parede, né? Então você pode circular indo na frente do sofá. A maioria das casas, se você fizer isso com o sofá, não passa ninguém. Uma boa circulação interna. Exato. É uma planta bem pensada, né? Planta inteligente, né? Planta inteligente. Vamos pro quarto aqui. Esse é o quarto principal de casal, né? Isso. Bem amplo. Você consegue pôr, eu na minha casa, por exemplo, tem uma cama king lá e ficou bacana. Botei os guarda-roupa bem na sala onde tá esse formato, né? Nesse Botei formato. uma cama king e ficou bem bacana de espaço. E o segundo quarto? Essa imagem aqui foi uma ideia, mas na casa modelo, que o nosso cliente, quando for visitar, ele vai ver que as camas tem uma cama de um lado e do outro. Uhum. A ideia foi montar assim, ela física, para o cliente realmente ver que tem espaço. Tem espaço. Porque aqui, por exemplo, nessa imagem, você vê uma cama e uma cama suspensa, mas tem um escritório ali embaixo. E aqui nessa parede tem o guarda-roupa, né? Mas na casa modelo, tem cama dos dois lados e com uma boa passagem no centro. Então, se você quiser colocar 2 beliches ainda, você pode. Dá pra colocar. Cabe 4 pessoas no quarto. 4 crianças. Exato. E olha, esse aqui eu acho que deixou o cliente bem instigado, porque é um produto que já está pronto e eu quero saber, Sim. Cassiano, tem à venda ainda o Tulipa? Então, a gente está com finalzinho de estoque, né, gente? A gente entregou ele, aí a gente segurou algumas unidades final de ano para reavaliação, tudo. A gente está com 4 ou 5 unidades na tabela, se não me engano, lá disponível. São 4, né? Mais ou menos isso. Então são 4 unidades ali. A partir de R$210 mil ali. A partir de 210? Como é que está a condição comercial aí? Olha, nós estamos falando de um produto pronto. Então, quando se fala num produto pronto, você fala, caramba, mas então vai parcelar pouquinho, né? Hoje aí a gente consegue parcelar a entrada no nosso cliente até em 48 meses. Isso provável pronto. Pro Tulipa aqui pronto. Pro Tulipa. Nossa. Produto pronto. Então, se eu quiser falar para quem está assistindo aí, Cassiano, venda esse produto aí agora. O produto porque é pronto. Você quer morar daqui
É porque a gente depende do banco, né? Mas assim, quer morar aqui 45 dias, que é o tempo que vai levar pra você pegar as chaves? Certo. Tulipa tem disponível. E ganhando desconto, né? Pô, desconto. Descontaço aí. E o legal é, subsídio do governo federal. Exatamente. Que já foi falado aqui. Coapar. Tem Coapar mesmo, pronto. Tem Coapar, mais 20 mil de Coapar. Tá? Dá pra chegar a 48 mil de desconto nesse produto, hein? Exatamente. Então assim, só não compra quem não quer. Com certeza. Eu até vou falar um detalhe aqui, Pedro, que o pessoal sempre fica em dúvida. É um residencial fechado, então ele tem uma taxa de condomínio. Hoje, atualmente, a gente está pagando R$160 de condomínio, porque a gente está fazendo uma chamada de capital no condomínio. Tá bem. Porque o condomínio estava R$125. Você vê, conta com portaria 24 horas, física, temos um vigia rodando no condomínio, serviço de jardinagem do condomínio, parte de limpeza, essa manutenção básica, né? Agora foi para 160 porque a gente está fazendo a chamada de capital no condomínio. Né? Isso nós moradores. Mas mesmo assim, vai voltar o preço anterior. Essa questão do mas condomínio R$160 é muito barato. Cara, essa questão de condomínio, o pessoal acaba pensando, putz, o condomínio é um gasto, né? Mas não é em todo caso. De forma? Você se for pagar uma empresa de segurança privada, pessoal, só para passar o monitoramento 150 no mínimo. A motinho lá do Wiwi, né? Sim. Que passa, né? R$150 no mínimo por mês. Você vai pagar uma taxa quase que equiparada do condomínio. Sim. Vai alugar um salãozinho de festa para o filho ali, você vai pagar um quinhentão com uma sala bem assim, básica, Sim. né? Então, às vezes o condomínio pode ser uma ferramenta ali para, vamos dizer assim, o teu conforto quase sempre, todo mês, né? Vamos dizer assim. Agora o pessoal ali, pô, frente à rua lá, correndo todo o risco de ser assaltado. Você vai gastar um dinheiro para poder fazer uma estrutura de segurança, né? E vai ter esse custo, melhor dizendo, né? Do jeito quem busca segurança e tranquilidade já pagou esses R$160. Gente, uma pizza gigante com coca. Exatamente. Você tá entendendo? Verdade. Você vai economizar na pizza e você emagrece, ó. Não, eu vou te dar um exemplo. É bem simples, mas é a realidade de todo mundo, tá? Quando eu tô indo pra minha casa, eu passo por casas de rua. Chega final de semana, você passa lá, tá aquele tuxe-tuxe do vizinho lá aqui. Tem aquele vizinho, né? Eu sei que tem alguns que vão me ouvir aqui. Para de incomodar o vizinho, pelo amor de Deus. Mas tem gente que não tem essa noção. Ele bota o som pra torar final de semana. E o vizinho do lado aqui precisa dormir, precisa trabalhar, como é que faz? Dentro de um residencial, aí eu passo por esse ambiente e vejo isso. Quando eu entro no condomínio, aquela paz. É a tranquilidade. Porque quem mora lá, sabe? Mas tem gente, mas é muita regra. Não, gente. Quem gosta de viver em comunidade, quer viver bem, tranquilo, quer paz na vida, não vai ter problema. Porque as regras são básicas. São regras mínimas de bom convívio. É uma regra de segurança no trânsito para andar dentro do condomínio, a regra de barulho, não exceder no barulho, mas você tem vida normal. Com certeza. Você vê, todo mundo lá tem pet, os cachorros lá tem lá a hora que querem, entendeu? Uhum. Mas é normal. E sem contar toda a segurança e tudo. É o conforto. Exato. O prazer de você sair no final da tarde aqui, ó, na frente da tua casa, puxar uma cadeirinha de praia, tomar um tererê, uma cervejinha, pra quem gosta, tomar uma água gelada, o que for. Mas pra tu ter uma ideia, tô com 41 anos. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, de parar assim na frente de casa e ficar, porque casa de rua, você sair na frente, o que acontece? Ô tio, tem alguma coisa pra me dar, hein? Tem um bombril? Exato, e ainda corre isso, você saltar. Você tá entendendo? Mas é verdade. Ele te leva o telefone, coisa do tipo. Aqui não, você senta, você conversa com o vizinho, realmente viver em comunidade. Então as pessoas têm que entender que esse tipo de ambiente, hoje, nos tempos atuais, isso aqui é normal hoje. É necessário, né? Então você quer paz, quer tranquilidade, por favor, pensa num residencial, num condomínio fechado. É qualidade para você e para sua família, simples assim. E pare de pensar no custo disso. Porque quem pensa demais não faz nada. Fica parado, hein? A gente já viu muito isso acontecer. E o mercado imobiliário não espera, não, né? Esse é o estímulo para você que quer tomar a iniciativa de comprar seu imóvel pronto, de qualidade, com terreno, com isolamento acústico, parcelando a sua entrada, tendo subsídio federal, subsídio estadual, parcelamento direto com a construtora, sinal de negócio apenas e podendo morar em 45 dias. Entre em contato aqui com a equipe da ID Imóveis, juntamente com a parceria PRM, que a gente vai levar você lá para ver ao vivo e a cores, né? Vamos provar para você, cliente, que fala assim, imóvel em condomínio não é tão interessante. Quando a ID Imóveis leva os clientes lá, a ideia é outra. Sempre acontece isso, Cassiano, sempre acontece. É porque o pessoal se atém no projeto, né? Fala, o projeto é pequeno. Aí chega a ver a casa pronta. Vê o ambiente, porque é legal. Como o condomínio já está pronto, o pessoal vê o ambiente.
né? As pessoas têm a sensação de ser muita regra, uma casa muito junto da outra. As pessoas entram lá, é outra sensação. E acontece muito, né? A gente tem trazido clientes de Castro, de Carambeí, para adquirir esse produto. E as pessoas do interior é o quê? É uma casa, um bairro, nunca vão imaginar morar em condomínio. Pedro, o meu vizinho, que é de lado aqui, ele era morador de Castro. Morador de Castro, o quê? Bairro? O irmão nunca dele morou em condomínio. 4 casas para baixo, também é de Castro. Porque vocês sabem, né? O custo de um imóvel hoje, se vê aqui do ladinho de Ponta Grossa. Do ladinho. Mas o custo desse mesmo imóvel, eles não encontram lá esse imóvel. Não, verdade. Eu sempre dou exemplo, né? Porque eu, além de cuidar aqui da praça de Ponta Grossa, eu atualmente cuido de Cascavel, Campo Mourão e também cuido de Toledo. Então, essa casa aqui é 210 mil. O pessoal lá de Cascavel, aquela região lá, com certeza vai ver. Eles, quando escutam esse preço, eles choram. Porque lá o cliente, para comprar uma casa dessa, ele tem que desembolsar no mínimo 250 mil reais a mesma casa. Você tem noção? E não pensa que a renda desse povo lá é diferente da nossa aqui de Ponta Grossa. Não tem diferença nenhuma. Não, a diferença é ali, lá do ladinho. Realmente, você vê como que em outras regiões está muito mais avançado. O Ponta Grossense hoje, eu sempre falo, nós temos um custo-benefício de cidade muito bom, porque eu viajo bastante, aí, como vocês sabem, estou viajando cada 15 dias, o nosso custo hoje com comida e a parte de alimentação e moradia é um dos mais baixos. Você saiu de Ponta Grossa, rodou menos de 100 quilômetros, rapaz, parece que muda a coisa. Eu falo, caramba. Encarece o negócio. Encarece, é incrível isso. Então a gente está morando numa excelente cidade. E que tá assim, né? Puf, crescendo. Demais. Bastante assunto e olha só, somente de um produto por enquanto, né? Estamos falando só do Tulipa. Vamos passar agora para os próximos produtos. Um que vai ser entregue ano que vem, que é o irmão gêmeo, né? Vamos dizer assim. Eu sempre falo, Pedro, nós temos o nosso jardim, né? O nosso Jardim das Flores. São as flores que a gente vem plantando. A gente plantou ali primeiro o próprio Jardim das Flores, né? Criamos o jardim. Depois partimos para o Tulipa, né? Plantamos o Tulipa. Certo. E aí viemos com a Violeta. Deu Violeta. Né? Então a gente tem aqui um vídeo. Legal. E como é que tá as obras do... Será que foi aquele que eu fiz? Eu acho que foi o senhor que fez aí, ó. Como é que tá? Olha que beleza. São quantas casas aí? Aqui são 300 casas, né? O Tulipa são 292 casas. E aqui temos 300 casas. Lembrando que temos casas de 2 e 3 quartos aqui, tá? 2 e 3 quartos. Não sei se vocês olharam para a tabela, mas tem casa de 3 quartos disponível aqui. Tá disponível ainda? Tá disponível. 235 mil. Não, perdão, 230 mil. 230 mil. 230 mil, 3 quartos, tá? 3 quartos. Esse empreendimento a gente entrega agora no próximo ano, né? A previsão aí de entrega é até o início do segundo semestre de 2026. Mas a obra, ela tá um pouquinho mais avançada, porque a gente finalizou agora o asfalto, né? Até essas imagens a gente vai atualizar nos próximos dias para vocês. E esse asfalto aqui, onde está marcando as ruas, já está 100% asfaltado. Essas casas já estão com fase de cobertura também. Agora, realmente, o produto entrou em fase final, né? De acabamento. Tá em fase final. Então, imóvel na planta. Na planta. Vamos passar aqui. Com todos os benefícios, né? Minha Casa Minha Vida, o subsídio e mais com a par também. Nossa. Lembrando qual que é o prazo de entrega dele? Esse a gente entrega no início do segundo semestre do ano que vem. Do ano que vem. Lembrando que a gente preza muito questão de tempo, tá? Nós lançamos um produto, normalmente a gente promete para o cliente com 24 meses de entrega. É o nosso prazo e a gente tem cumprido. Lembrando que o contrato caixa são 30 meses, né, de obra. Como qualquer outra obra que acontece no mercado. Mas a gente sempre trabalha com os 24 meses. E a gente tem cumprido em todas as praças que a gente tem trabalhado. Porque a gente sabe a necessidade de entregar o quanto antes, né? Até para o cliente, né? Exato, porque ele fica ansioso. E o legal é o seguinte, ó, você viu que temos o Tulipa, que está pronto, a partir de 210 mil, né, o imóvel. Aqui nós temos a 200 mil reais. Então você paga mais em conta. Paga mais em conta. Isso. Por causa de uns mesezinhos, né? E o parcelamento do saldo, eu consigo parcelar em até 60 meses. Nossa. Então, assim, a gente gera um compromisso com o né? cliente de mais 5 anos ainda. A gente tem essa ligação com o cliente após aí a compra dele, né? Então, para o cliente que procura flexibilidade, um investimento aí mais acessível na entrada, tem o produto para ser entregue o ano que vem. O ano que vem. Que é o Violeta, praticamente o irmão gêmeo, né, do Tulipa. Exatamente.
Uma coisa que eu quero falar bem rapidamente aqui, Pedro, é muito importante falar, porque às vezes o pessoal não corre um pouco disso, é o pós-venda, né? A gente preza muito a questão de pós-venda, porque acompanhamento, né? Obra, a gente sabe que existem problemas que surgem, porque são pessoas que fazem, mas assim, a gente tem hoje um pós-venda muito efetivo. A gente deixa pessoas dentro desse empreendimento ali por mais de um ano dentro dele após a entrega. Porque tudo que o cliente precisa, a gente está ali, corre para resolver. Isso é um diferencial. Exatamente. Eu sei que vocês aí como imobiliária, eu também já fui dono de imobiliária, eu já sofri bastante nessa questão do cliente comprar e o cliente buscar a gente para resolver o problema, porque ele quer acionar a construtora ou o construtor e depois parece que vende e ninguém mais quer atender o cliente. Já percebeu isso? Buscando corretor. Acontece. E aí o corretor se vira. É o corretor que se vira, exatamente. E eu já sofri muito com isso quando eu tinha imobiliária. E mesmo como corretor também. Então, hoje a PRM, a gente preza muito essa questão do pós-venda, tá? Então, o pós, hoje o cliente pode ficar despreocupado. Todo o nosso produto tem toda a garantia que a Caixa exige, mas nós também temos a nossa garantia da construtora. Então, a gente realmente cumpre com o que promete. E é normal. Às vezes, pós-obra ali tem, tá? Qualquer imóvel que a gente vai construir. Não tem como fugir. Depois que eu vendi um imóvel de 1,5 milhão, vendi um sobrado de 1,5 milhão. E aquilo ali me virou terrorismo na minha mente por mais de 6 meses. Que isso. Entendeu? O cliente vai comprar o imóvel às vezes esse valor, mas tem que se preocupar com a questão do pós, né? Então é importante, porque o corretor hoje, o profissional, eu sei que a ID trabalha bem nessa linha, trabalhar com bons construtores, boas construtoras, porque eles sabem que vai entregar para vocês que estão aí a garantia do pós. Exatamente. Eu, na época, quando estava iniciando, eu não me atentei muito a isso. Né? Eu digo que a culpa foi minha, porque eu estava ainda aprendendo, e depois daquilo eu nunca mais vendi produto de quem eu não conhecia, tá? É porque a gente a gente fica responsabilizado, Exato. Né? E acaba que a gente entra em xeque depois por causa da construtora X lá, que não entrega um pós-venda, não faz uma manutenção, né, posterior. O cliente hoje tem que se preocupar em ir atrás de um bom profissional, né? Sim. Hoje a ID pode ir sem medo, porque, né, vocês são parceiros nossos. A nossa consultora hoje, a gente trabalha com pouquíssimos parceiros. Sim. Né? Hoje em Ponta Grossa são apenas 5 parceiros que a gente tem para vender nosso produto. Olha quantos que tem na cidade, a gente só tem 5 que trabalham nosso produto. Então hoje, esses parceiros que oferecerem o nosso produto, fiquem tranquilos, que são parceiros qualificados, porque isso a gente qualifica também. A ID Imóveis, top de linha, a gente sabe a qualidade que vocês trabalham hoje, a busca que vocês têm também pelos produtos, né? Não só de construtora, mas produtos de pequenos consultores que trabalham, né? Vocês trabalham hoje só com elite de mercado, então o cliente pode vir sem medo, né? Que vai dar tudo certo. Com certeza. E pessoal tudo credenciado também, que isso é importante, tá, cliente? Com certeza. Busca o corretor credenciado, tá? Não sai por aí, tem corretor dizendo que é corretor e não é. O corretor, ele tem que tá em dia, tem que estar regular, tá? Então você que é cliente, dá uma olhada no perfil do cara, procura um númerozinho lá, tá? F, J, né? O F é importante, que é o CRES físico do corretor. Isso. Então o corretor credenciado é aquele que vai te atender de forma correta, regular. E você consegue puxar no sistema que é público também, os corretores que têm esse credenciamento. E aí, lembrando que o corretor paga caro para estar credenciado no mercado hoje. Não é barato. Não é barato. Isso aí. Mas ele paga porque ele é profissional. Então ele não vai ter medo de colocar a cara ali, né? Vamos em frente. Isso é o intuito. Vamos em frente, então, para você também que tem o interesse de comprar seu terreno, investidor, que está com os olhos aqui em Ponta Grossa, procurando um bom investimento. A gente não tem só imóveis na planta, não. Então a gente vai apresentar aqui o próximo produto, a próxima flor do Jardim das Flores, que é o Gerassol, que ele já foi entregue, né? Vou mostrar uma foto aqui apenas de como é que está a estrutura do Gerassol para o Cassiano estar comentando como é que tá as condições comerciais desse terreno. De como é que é o tamanho do terreno, a localização dele, Cassiano. Esse produto são 335 terrenos, tá? A gente entregou ele com a infraestrutura completa, parte de asfalto, parte de área comum, salão de festa, quiosques, academia ao ar livre, tem mais um campo de futebol de grama, tem um campo de areia, muito completaço. Olha, essa visão aqui, é que esse ângulo aqui, se olhar, a gente enxerga o centro da cidade. Sim. É fantástico bem bonito. Essa área aqui. Aqui são terrenos a partir de 150 metros. Né?
Hoje a gente está trabalhando com R$63 mil um terreno desse. Parcelamento direto com vocês. Direto com a construtora, não envolve... É muito barato. Não envolve banco. Tá fora da média, hein, Cassiano? Muito barato. Então vamos subir mais esse valor? Então, vamos deixar. Acho que vou manter, hoje eu tô bonzinho. Então hoje R$63 mil, gente. Hoje você dá um sinal de 5% do valor, né, bem desse produto, são apenas 5%. Estamos falando em R$3.150. E o saldo eu consigo parcelar aí em 160 meses, direto com a construtora. Menos. A condição tá absurda. Não, é flexível. Aí eu falo, não compra quem não quer. Exatamente. Tá? Não tem mais desculpa. Você que é cliente, não tem. O legal é o seguinte, ó, o cliente pode comprar esse terreno, fazer plano construção, onde ele financia a obra dele, onde ele pode construir a gosto, como a gente fala, né? Um investidor, né, que tá investidor quer comprar o terreno, valorizar o terreno, botar a casa em cima e vender essas casas, né? Vocês daí revendem a casa para ele. É verdade. Já entendeu? Contato, tá? Comprou o terreno, quer construir. Isso. Tamo aí. Você tá pensando em investir em algo mais em conta, acessível para o teu bolso, investidor, você está começando agora, querer investir em algum produto, procurando uma oportunidade, aqui está a ID Imóveis, em parceria com a PRM, para apresentar para você e fazer uma visita, já que está pronto, né, Cassiano? Sim. Vamos lá fazer uma visita. Só visitar. Exato. E não paga para visitar. Não paga. Só depois que fechar negócio. Exato. E agora, vamos lá. O tema... Que é assustador. Não, isso é coisa boa. Que a gente estava colocando no início do nosso IDcast, que é o que vem por aí. Esse é o tema. A gente deixou por último, né? Para você poder ficar até o final assistindo aí. O que vem por aí, que é o produto do Camellia, que já está dando o que falar. Né? Eu vou colocar aqui, se o senhor permitir, mais uma vez um videozinho seu, Cassiano. O senhor está aparecendo bastante ultimamente nas redes sociais aí. O homem tá famoso, né? Estão falando que eu virei o garoto propaganda, viu? Aí o garoto propaganda aí. Vamos lá, Cassiano. Realiza o sonho da sua casa própria? Apresentamos o Residencial Camellia, o mais novo lançamento da PRM Empreendimentos aqui em Uvarana. São casas incríveis de 3 quartos em condomínio fechado, pensadas para oferecer conforto, segurança e muito mais qualidade de vida para você e sua família. O condomínio conta com diversas áreas de lazer, como salão de festas, quiosques, playground e espaço pet. Financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, as casas do Residencial Camellia também contam com Casa Fácil, são R$20 mil. E o saldo, claro, você pode parcelar direto com a construtora. Agende uma visita e venha conhecer o lugar onde o seu sonho de morar bem vai se tornar realidade. Olha só essa imagem bonita, hein? Top, né? Como congelar essa imagem aqui? Ali na região do Camellia, a gente tá com quantos empreendimentos ao todo? A PRM? Hoje, assim, igual volto a dizer, é o jardim, né? É o jardim. Então a gente começou com o Jardim das Flores, que eram as casas de rua, 555 casas. Nossa, aí depois a gente tinha o Girassol, que é de terrenos, 335 terrenos. São 292 unidades do Residencial Tulipa. São 300 unidades do Violeta, Residencial Violeta. E temos o Camellia, que é a última flor do jardim. Eu sempre falo, né? A Camellia é a última flor ali. São 88 casas. Só que assim, isso aqui que eu quero falar para quem estava nos vendo aí. Qual que é o diferencial? É a questão ali da região, tá? Porque o crescimento, né? Crescimento, o que aquela região agregou nos últimos anos, nos últimos 2 anos, é surreal. Porque esse produto que nós vamos falar agora é um produto que nós não imaginávamos colocar ele lá. Porque ele é diferenciado, se tiver um produto só 3 quartos. Então são 88 casas somente de 3 quartos. Não haverá... que não tem muito, assim, na cidade a gente não tem produto só de 3 quartos. Não, então assim, a gente realmente está apostando muito porque a região merece. Né? Ali a gente tem as áreas comuns hoje, que está sendo vários comércios, igreja vai ser colocado do lado do empreendimento, a gente acabou de negociar uma área ali com a igreja. Então assim, a comunidade está crescendo muito, sabe? Tá ficando muito bonito, perto de tudo, supermercado dentro do bairro, tem atacadista do lado, posto de combustível, posto de saúde novinho ali do lado, na frente do empreendimento, toda a escola para criançada. Então assim, tudo que a comunidade precisa tem ali. Ele não precisa se vir lá para o centro. A PRM dá o quê? Umas 1.400 unidades, passam, né? de 1.600 unidades nesse... 1.600 imóveis da PRM, imagina. Então é muito grandioso, né? O trabalho que está sendo feito ali. Exato. E assim, a gente tem um carinho muito grande pela região de Uvaranas, né? Foi uma região ali que a maior de todos, o nosso maior empreendimento hoje, né, num todo, é na região de Uvaranas.
Tá? A gente tem produtos grandes por aí, mas esse é o maior. Tem um objetivo por isso, né, Cassiano? É quase uma mini cidade, né? É uma visão de crescimento, né? Exatamente. É olhar além. Que as pessoas têm que parar, às vezes, de olhar assim, mas é longe disso, daquilo. Gente, eu vou falar uma coisa. Custo-benefício. Então, e Ponta Grossa não é necessariamente distante, né? Se parar pra pensar, é a perspectiva de quem tá aqui. É quem tá né? aqui. Porque as pessoas que vêm da outra cidade falam. A distância é muito maior. Eu falo Cascavel. Cascavel tem 60 anos de idade, a cidade. Sim. Tem o mesmo número de habitantes de Ponta Grossa. Tá? Lá em Cascavel, você vai sair do ponto do centro da cidade para você ir até uma extremidade, você gasta de 25 a 30 minutos. Tá? São 18, 16 km. Aqui é o que? 8 minutinhos a 10 no máximo. Tá entendendo? Você vai gastar. Então, é que a gente é reclamão aqui, viu? A gente Mas é custo-benefício. Volto a falar. Se já tivesse tudo 100% o bairro, uma casa não custaria 200 mil reais. Nós sabemos disso. Né? Eu morei numa região que eu falei que eu vendi uma casa em 2022, aonde eu comprei a casa em 2017. Era uma região que ninguém queria morar. Ninguém. Me chamaram de doido quando eu comprei. Eu fui o quarto morador lá. Um vassourado lá da casa. Me chamaram de matagal. Foi pago 150 mil reais nessa casa. Nossa Senhora. Hoje eu aposto com qualquer um que tá aqui. Se você encontrar hoje uma casa lá por menos de 450 mil reais. Tô falando... Sim, 300 mil de valorização. Então. Às vezes a gente pensa que... Tô falando ali do lado Nova Ponta Grossa, ali no Doma, ali, aquela região ali, sabe? Às vezes a gente pensa que se enfia numa fria, mas é verdade. Do ladinho do Lago de Olarias, na época não tinha o lago, né? Sim, sim. Você tá entendendo? Então, assim... É a valorização, né? É valorização. Valorização imobiliária. E quando a gente fala pro cliente, viu? Olha lá na frente que você tá fazendo um bom negócio, porque pega qualquer produto desse que eu tô ofertando hoje, tem que pegar a linha de crescimento. Ele tá comprando aqui embaixo, ele vai pegar todo esse crescimento. Exato. O que o pessoal não pensa quando tá comprando imóvel? Minha Casa Minha Vida. Você pega um imóvel que está custando 150 mil, numa região que não é tão interessante para você. E aí, você não tem. O imóvel é um investimento de longo prazo. Isso é para qualquer um que vai efetuar a compra do imóvel. Eu tenho que ter a perspectiva desse imóvel daqui a tantos anos. Sim. Né? E o pessoal não presume isso. Ele só vê, putz, agora tá ruim. E deixa. Às vezes eu pego um bairro consolidado que vai valorizar muito menos do que aquele imóvel que está naquela região que não é do meu interesse. Sim. Então é algo que tem que presumir quando se compra. Eu vou dar longo prazo. Mais dois exemplos bem rápido para a gente continuar falando aqui. Ó. O Jardim das Flores, nós vendemos casa há 3 anos a 89 mil reais. 89 mil há 3 anos. 3 anos atrás. Tá? 3 anos atrás. Outro exemplo, agora vamos para Cascavel, que lá a gente tem a parte de casas e apartamentos. Nós vendemos casas há 2 anos atrás lá em Cascavel a 125 mil. Essas mesmas casas estão sendo revendidas hoje por 250, 260 mil. Você tem noção? São 100%. Vou te falar do Ibiza Tower lá também. O Ibiza Tower eu lancei o ano passado a 210 mil, há menos de um ano. 288 unidades. Tá? Na região norte lá de Cascavel. E alguns clientes que ela dizem, é longe. Gente, perto de tudo lá. Uhum. Só que ele era final de curso, era lavoura do lado. 210 mil. Hoje eu tô vendendo a 224, tá? O mesmo apartamento. Porque a gente gosta de trabalhar com valor baixo, porque nós somos bons no negócio. Sim. A avaliação de 235 mil e eu vendo a 224. Isso na mão da concorrência ele tava vendendo a 250. Com a avaliação de 235, só pra você ter uma base. Só que, olha o legal. Menos de um ano do produto. Eu tô com 40 unidades disponíveis só para venda. A gente tinha expectativa de vender em 2 anos o empreendimento. Só temos 40 unidades disponíveis. O pessoal lá tá louco, porque tá acabando meu estoque. Só que agora abriu um empreendimento do lado dele com 800 lotes. Só lote. O lote, menor valor, eles lançaram a 139 mil, agora o preço mais baixo, 150 mil reais. 150 metros de terreno. O cara vai ter que gastar mais uns 150, 160 mil para pôr uma casa em cima desse terreno. Uma casa boa, né? Exatamente. Esse imóvel vai, assim, começar em 400 mil reais a venda dele. O pessoal comprou o apartamento a 210, está dando um sorriso de boca a boca, porque a hora que eu entregar a chave, daqui um ano e pouquinho que vai entregar a chave, esse mesmo apartamento de 210 já vai ultrapassar a casa dos 300k. Exatamente. Pela então, valorização. Você tá entendendo? É loucura. Falar isso há 10 meses atrás iam chamar a gente de louco. Agora tá todo mundo enxergando. Mas é igual antigamente, né? O quê? Não faz nem aí 15 anos mais ou menos. Trocava-se lote por carro aí, 20 anos atrás, né? O carro tinha mais valor que um lote, né? Exatamente. Hoje em dia
Todo mundo fica doido com isso. É uma chamada para você, cliente, que às vezes tem um pouco de crítica sobre o imóvel na planta, né? Ah, vou ter que esperar. Mas você está comprando um produto hoje. Vamos dar um exemplo do produto que está em construção aí, que é o Violeta. Ele foi lançado a que preço, Cassiano? O senhor sabe dizer? Eu lancei a 147.900. Nossa senhora, que loucura. O Violeta? Foi isso, né? Esse é o Tulipa. Eu acho que... Não, foi o Tulipa. 147. O Violeta foi 169.900. 169.900. E hoje o preço dele de venda está quantos? O mais em conta, 200 mil. 200 mil a praticamente um ano de lançamento? Um ano. Então você cliente que comprou o produto do Violeta, tá feliz da vida, né? Que se comprou com 40 mil quase de valorização, porque ele tá avaliado a 210, né? 219. 219, você tem 50 mil de valorização. Você cliente que aceitou ali a proposta da ID Imóveis na época do lançamento, parabéns para você aí. Exatamente. E é uma chamada para você que quer aproveitar esse produto. E fora, sem contar o subsídio a mais, né? O subsídio que teve de desconto. Né? Não, comprou por muito menos, né, Cassiano? Não, muito menos. 20 mil com a parte. O cara pegou 50 mil, 40 mil reais de subsídio. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, você tá pagando a parcelia de que ano? Eu fico feliz com esse cliente porque ele não ouviu as pessoas ao redor dele. Exatamente. Porque o que mata são as pessoas em volta do cliente, sabia? É o terceiro, né? Entendeu? As pessoas, no lugar de ver o próximo ir pra frente, ele parece que atrapalhar. É sempre assim. Exatamente. O cliente fala, vou pra casa pensar. Meu Deus, pronto. Vai pensar em desistir, porque ele chega em casa, começa a contar, as pessoas que deveriam apoiar ele normalmente são as primeiras a desacreditar e falar não faça isso. Exato. Então você que vai comprar um imóvel, pelo amor de Deus, sabe o que você faz? Eu vou dar uma dica de anos de mercado. Faz aí. Faz a compra, fecha, passa o zipinho. Fala pra ninguém. Só conta depois que você assinar o contrato com a Caixa. Exatamente. Só. Porque aí não tem ninguém falar mais nada. Pronto. Porque nem todo mundo... Você fez um bom negócio. Se você estivesse comprando, não quero estragar negócio, tá, para os outros, mas se estivesse comprando um carro, uma moto, uma bicicleta, coisas assim, isso não é uma necessidade básica. Sim. Moradia, sim. Então não tem como ser errado. E outra coisa, moradia é bênção na vida da pessoa. Exatamente. Tá? É incrível que pareça. Eu sempre falo, que eu acho que você já ouviu, Pedro, falar para cliente teu até. Você fez compra da tua casa, você que tá aí, vai dizer que eu não tenho certeza que eu não tô mentindo, porque você já passou por isso também. Você fechou o contrato com a tua casa, começou a sobrar dinheiro em casa. Amém. Começou a vir mais. Começa a sobrar. Exatamente. Eu passei por esse processo 2 vezes. Na minha vida aconteceu. Amém. É verdade. Entendeu? E acontece mesmo. Tem cliente que fala assim, não tenho nada e do mesmo jeito não para nada na minha mão. Mas faça, compra a casa. Exatamente. Vai progredir. E tem o cliente que diz que está seguro no aluguel, né? Que prefere ficar no aluguel do que pagar um financiamento, que o financiamento tá caro. Espero que o aluguel vai, assim, reajustando. Vai subindo, vai subindo. É ajuste anual, né? Mas aí tem que dar o parabéns pra ele, Jacques. Tem que dar o parabéns pra ele, sabe por quê? Porque ele tá pagando a casa pro outro. Pagando a casa do Porque o outro fez a compra certa. Aquele que comprou financiamento, né? Aquele tá lá, faceiro, porque o locatário tá pagando pra ele o financiamento. Com certeza. Ó, então você tem que aproveitar a oportunidade de cliente, porque a gente falou de produtos que já foram lançados e que vai acontecer a mesma coisa. Os donos de imóvel vão querer bater em nós, né? Mas não é, gente. Acontece. Não tem? Estão criticando meu aluguel aqui? Não, mas viu, mas independente, hoje a gente tem público que é rotativo, né? A pessoa precisa estar em mudança, precisa estar em aluguel. Exatamente. Mas você que tá fixo numa região, você tem que comprar a tua casa, não faz sentido você ficar no aluguel. Né? Tem que comprar mesmo. Mas vamos voltar aqui, senão a gente vai atravessar o mês aí. O Camélia é a mesma situação, né? Coisa pra falar. Lançamento, tá no preço de lançamento. Isso é coisa boa. Preço de lançamento, vai valorizar com o tempo, com certeza, né? E é 3/4. A procura grande que a gente tem por 3/4 é surreal, né? Então a gente tem aqui um pouco da implantação, Cassiano, se você dizer pra gente. Então tá, o Camélia ele contempla 88 casas, né? Então é um empreendimento bem completo. Nós temos o mercado de frente com esse empreendimento. O mercado fica aqui nessa região, né? Depois tem a outra foto que vai mostrar, eu creio eu. Temos posto de saúde do lado, tem escola na parte de cima, daí tem um atacadista perto. Aqui é a parte da fachada. Aqui teve algumas mudanças, tá, gente? Mas assim, o básico, que é o que funciona e tá certo, mantém-se. Parede dupla, estrutura metálica, parte de passagem pintura, lateral. As partes das esquadrias todas em alumínio. Agora aqui nós temos um charminho diferente, tá? Eu brinco que a gente botou um rímel nessa casa, né? Ficou bonito, hein? Porque a gente mudou do branco pro preto aqui, né? A parte de esquadrias ficou muito, deu um tchan na casa. Realmente eu gostei muito. Se eu pudesse pintar a minha de preto, eu pintaria, mas não pode mudar a fachada, né? Então vai ter que ficar branco como tá. Mas eu gostei muito. Isso aqui é, né, a gente em conversação aí com a nossa equipe,
A gente olhou, hoje a gente sabe que um produto que pega uma esquadrilha escura normalmente é um produto médio alto, né? Padrão mais elevado. Quando falo num produto mais de entrada, que nem a gente está falando aqui, as pessoas querem, não tem que pôr coisas com qualidade inferior. Não. A gente se preocupa hoje em colocar coisas de primeira linha para o produto, porque a gente sabe que o cliente aqui está se dedicando ao máximo para comprar esse produto, são na média de 30 anos ali de financiamento, né? Claro que o cliente hoje ele quita numa média bem menor o seu financiamento. Só usar o FGTS. Só usar o FGTS e se organizar. Porque eu falei, fechou o negócio, vai sobrar dinheiro. Se organiza. Se organize. Você em 15 anos no máximo paga uma casa dessa, mas viu, com as mãos amarradas para trás. Realmente. Vamos para as próximas fotos. Aqui é o interno. E parte interna. Distribuição de sala de cozinha, né? Isso, bem a bom cozinha. Espaço. Ele segue um pouco a implantação das que a gente já viu anterior, tá? Mas uma coisa bem importante, que aqui até eu bati muito firme com o nosso pessoal, pensando no terceiro quarto, que a gente já vai chegar aí, tá? Ó, esse é o quarto de casal. Nós temos o quarto normal, que são com as duas camas, como eu te falei. Naquele exemplo. Isso, que daí você coloca o guarda-roupa na outra parede, né? Que é o oposto. Isso. Essa aqui igual a gente vê na casa modelo. Vai pro próximo ali. Aí é o terceiro quarto. Esse terceiro quarto, gente, comparando com alguns produtos que a gente já viu no mercado, é um quarto usável. Onde realmente você pode pôr uma cama do seu filho. Isso aqui não é a parede, tá? Isso aqui ainda é a porta do guarda-roupa. Guarda-roupa, né? Então olha o espaço que você tem para dar. Então eu cobrei muito isso. Eu falei, olha, se for pra gente fazer um terceiro quarto, onde seja só para dizer que tem um terceiro quarto, vamos lançar de 2 quartos, porque eu nem quero fazer esse tipo de coisa. Com certeza. Aí me ouviram e a gente conseguiu trabalhar realmente com a planta diferenciada. Então você que está aí querendo comprar um 3 quartos, tenha certeza, esses 3 quartos que vai atender você e tua família, tá? Porque realmente são as peças da casa são amplas, realmente para atender a família. Não, e o preço para um 3 quartos tá muito Exatamente. Tá muito bom mesmo. A gente está aí com uma avaliação bacana de avaliação. Preço ainda a gente não está divulgando, tá, gente? A partir de semana que vem. Mas é bom. Viu? Mas se prepara. Você quer comprar um 3 quartos, quer morar bem, já vá separando os documentos, fala com o pessoal da ID aí, entendeu? Já vai fazendo a aprovação de crédito, porque semana que vem a gente vai largar os preços de lançamento. Então, lembrando, é preço de lançamento. Quem chegar primeiro vai pegar a melhor unidade, vai pegar o melhor preço. E são só 88 unidades, né? Então, isso aqui vai rapidão. Nossa, você vai voando. Olha ali, ó, são 2 quiosques, tá? Aqui tem um quiosque de costa pro outro, tem a quadra de areia. Todos os nossos empreendimentos hoje têm área pet também, área playground para criançada, então é bem pensado para a família toda, né? Que nem lá no Tulipa que eu moro, a gente tem área pet também, a gente tem pet em casa, a gente tem nossa área dentro do nosso terreno, que é amplo, e ainda a gente tem a área para poder levar o pet para passear. Olha, bacana. Isso é muito bom. A expertise do espaço pet é muito... A pessoa não fica restrita, né? Porque a maioria das pessoas, vou morar às vezes no residencial, mas eu tenho cachorro, eu tenho gato. Com certeza. Como que eu faço? Poxa, aqui você vai ter a tranquilidade sem morar numa casa de rua. Só que com a segurança tem a tranquilidade que você não encontra na casa de rua. Tá? Sim, realmente. Que é o quiosque, né? Esse é o salão de festa. Salão de festas. E é isso. Deu para mostrar um pouco. Acho que o senhor comentou um pouco da área do pet aqui. Acho que dá para ver um pouco aqui, ó. Isso. Lá naquele cantinho lá. Tem a área, o playground de área pet. Então você vai levar o filho para brincar, já leva o pet também lá para brincar na área dele lá, né? Aqui tem os 2 quiosques, tem a quadra de areia, né? Bem distribuído, né? As pessoas. O salão de festa dentro do condomínio. No meio aqui, né? As casas. As vagas de visitante, uso comum ali, né? Isso. A área de visitante, né? Tem 2 áreas de visitante. É um produto pensado para toda a família. E assim, olha, venha visitar, porque a hora que você olhar onde está localizado, você tem visão do centro. Tem tudo, né? A área é uma área alta, bem ventilada. A parte de insol, que o pessoal pergunta sempre, nossas casas também, por ter questão de acesso lateral, tem uma passagem de ar e parte de sol em todas as casas, são casas bem arejadas. Né? Então, um produto bem diferenciado. Essa é para a pessoa que está procurando investir, que mora ali passando o contorno leste, no Jardim Carvalho. Aquela pessoa que mora em Carambeí, que é uma boa localização. Aquela pessoa que quer um fluxo bacana para o centro, porque ele tem um direcionamento direto para o centro. Um fluxo bacana para ir para o Varanas. Um fluxo bacana para ir para o Jardim Carvalho. Tem bastante fluxo ali da localização. A localização ali está valorizando muito, né? Tem investidores, né? Empresas como a Anice, né? A empresa... A Nissin, que é de miojo. Exatamente. Então... Puxar muito essa região, hein? Exatamente. Aquela região
já direcionada próximo de Carambeí, está vindo várias indústrias. Muita. Vai ser uma região industrial, né? Então, se a gente for colocar como ponto de referência, qual que seriam os melhores produtos? Aqueles próximos ali do contorno leste, porque, olha, eu tenho clientes... Vamos cortar. Tem clientes que moram em Carambeí, que optaram pela localização, porque a maioria dos produtos hoje da PRM são nessa localização, Sim. pela facilidade, a facilidade de pegar o contorno leste, rapidinho sair de Carambeí e já chega a esse produto. Então ele é muito bem localizado e está crescendo. Os senhores deram um exemplo do Jardim das Flores, que foi lançado 3 anos atrás. O que tinha de produto perto lá, naquela época? Era meio matando. Tava ali, né? quase lançando, tava mato. praticamente lançando uma arena atacadista. Não tinha posto de gasolina, não tinha farmácia. Foi entregue, é só ser entregue um produto ali que já começou a vir, já o atacadão pertinho, posto de gasolina 24 horas. Dos espaços, né? E outra coisa, né? Foi anunciado agora, há alguns dias atrás, o município de Ponta Grossa ele vai fazer o maior investimento da história da nossa cidade. Hoje a arrecadação de um ano da cidade vai ser gastada em uma única obra. Que isso? Que vai ser toda essa ligação de contorno leste, que vai passar perto, vai contemplar os nossos produtos. Olha só que bacana. Então, assim, porque realmente a cidade está vendo o potencial que ela tem, né? Acordou, o gigante acordou. Que bom. Acordou. Voando. Então, assim, todas essas vindas dessas fábricas aí grandiosas que estão vindo para a cidade é emprego, entendeu? É dinheiro rolando na mesa. A própria altaria, né? Sim, as famílias hoje elas estão tendo mais recursos, estão podendo ter mais qualidade de vida. Cada um pode comprar sua casa, pode comprar seu carro, consegue viajar. Mas isso, a cidade depende de crescimento. Então a cidade está nesse crescimento. E quando eu ouvi esse investimento sendo anunciado aí que vai acontecer, eu falei, caramba, é isso que a gente lá atrás falou para os nossos clientes, que realmente teria e vai chegar. Então tenha paciência e espere, porque você pagou muito barato lá atrás. E tá pagando ainda. Exatamente. E os benefícios que a região vai ter daqui para frente são surreais. Certeza. Agora, se você ficar aí esperando tudo isso acontecer e depois resolver morar aí, me desculpe, mas você vai pagar muito caro. Vai pagar caro. É isso que eu queria do senhor Cassiano, para finalizar, um conselho seu, um convite para quem está assistindo a conhecer a PRM, aos produtos e a adquirir os produtos da PRM, para a gente finalizar aí, falando para quem está assistindo. Ótimo. Pessoal, convido vocês a conhecer mais sobre os nossos produtos. Nós temos isso aí. A gente tem lançamento chegando aí para o segundo semestre também, em nova região aí que a gente vai começar na cidade. A gente está mudando agora nos próximos dias para uma nova sede. Então a gente pegou uma sede maior, mais ampla, para atender nossos parceiros, nossos clientes, né? Então nos próximos dias a gente também está de mudança. O pessoal está acostumado com o nosso escritório lá na Valério Ronque, lá do lado da Coca-Cola, né? Em Uvaranas, mas a gente está vindo para a região central para atender todo mundo, né? Vamos ficar pertinho, vamos ser vizinho. Quase esquina. Vamos ser vizinho de vocês. Lá. Então, assim, um espaço maravilhoso, tá? Muito, muito show. E isso é para os clientes, tá? A gente, Ponta Grossa, não pensamos em sair tão cedo Ponta Grossa, porque a gente tem muita área para fazer aqui em Ponta Grossa. Então, Ponta Grossa, o mercado da PRM ainda vai por muitos e muitos anos. Né? Por mais que a gente está expandindo os negócios em outras cidades do estado do Paraná, indo para outros estados, né? Mas Ponta Grossa, tanto que a nossa sede principal vai ser Ponta Grossa a partir de agora. E tá no coração. Né? Então a gente estava em Curitiba, tem em Curitiba nossa sede lá, mas a principal vai se tornar em Ponta Grossa nos próximos dias. Então isso mostra o quanto a gente gosta e ama essa cidade, né? E eu fico feliz pra caramba, porque eu não sou natural de Ponta Grossa, né? Sou guarapuavano, mas moro aqui desde os meus 11 para 12 anos em Ponta Grossa, então me considero um pontagrossense. E não abro mão de morar aqui, porque realmente é uma cidade diferenciada. Por mais que a gente saia, às vezes se deslumbra com algumas coisas de fora, é uma cidade tranquila, né? Mas a gente volta, porque a gente sabe, quando volta pra cá, sabe que é a nossa casa. Com certeza. Né? E é essa sensação que eu quero que você aí tenha. Voltar para sua casa. Como que você vai voltar para sua casa? Comprando a sua casa. Exatamente. Porque quando você estiver morando na casa da sogra, né, naquela casa alocada, você vai ficar receoso de botar um preguinho na parede, não vai pôr aquele quadro bonito que está lá guardado. Então compra seu imóvel, faça aquele bom negócio, tá? Porque tenha certeza, é ser feliz. Não tem outra... O cantinho da gente, pode falar. cantinho da gente, né? Não, até o cheirinho da gente fica lá, é exatamente. Incrível. A casa tem o nosso realmente. cheirinho, né? Muito obrigado, Cassiano, por aceitar esse convite. Ótimo. Da IDCast, né? Nossa segunda gravação. Estamos iniciando, estamos em crescimento. Com certeza vamos chamá-lo mais uma vez aqui para apresentar os novos produtos.
Quero agradecer ao Jacques por dar a oportunidade de estar aqui, de finalizar aí mais um IDCast com sucesso, juntamente com a parceria da PRM. Isso aí, gente. Agradecemos, né, a todo mundo que está assistindo a gente, né, agradeço ao Cassiano também, né. Eu que agradeço o convite aí, gente. Nosso porta-voz Pedro, né, os parceiros da Casa Cine também que estão aí auxiliando a gente, né, e é isso aí. Vamos para frente com mais produtos. Vamos para cima, como eu sempre falo. Forte abraço a todos. Forte abraço.